Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar mais um capítulo do livro Vidas Vazias, da autora espiritual Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Trata-se do capítulo 14 e esse capítulo tem como título Construção Autoiluminativa. E mais uma vez eu quero começar refletindo sobre esse título que a Joana deu ao capítulo, porque me parece muito pertinente. Veja bem, ela fala construção. Construção remete a uma obra, e nenhuma obra começa do topo, ela começa lá de baixo, né? Tijolinho a tijolinho. Então, na construção do ser, da autoiluminação, quer dizer, ela fala autoiluminativa, quer dizer, do nosso desenvolvimento pessoal, como espíritos imortais que somos, a gente começa do pouquinho. Então, temos que ter essa noção de que ninguém vai se tornar virtuoso da noite para o dia. E a Joana, ela vai mencionar que nós vivemos num período de muita turbulência, de muita tempestade moral, onde nós somos desafiados dia a dia com relação a tudo que se passa conosco. E são oportunidades para nós realmente verificarmos o quão seguros, o quão determinados nós estamos para caminhar na concretização dos nossos propósitos. E eu gostaria até de retomar um pouquinho na questão da autoiluminação, porque tudo que nós fazemos, todas as nossas conquistas, nós precisamos do outro para nos auxiliar, para apontar caminho. Mas a conquista é pessoal. Então eu vou dar aqui um exemplo que me parece simplório, mas me parece interessante. Eu posso ser, as pessoas podem me oferecer uma biblioteca inteira, mas se eu não me predispor a ler, a estudar, a colocar algum tempo, determinar algum tempo para esse estudo, de nada vai valer eu ter acesso a esses livros. Então, a autoiluminação é um processo pessoal onde eu vou investir no meu desenvolvimento moral, espiritual, emocional, de autocontrole e assim por diante. Então, a Joana fala sobre a questão dos ensinos de Jesus nas nossas vidas, que é fundamental nesse processo de autoiluminação. E ela vai dizer que as pessoas que já atingiram essa compreensão da importância do Evangelho de Jesus, essas pessoas, elas têm uma fortaleza tão grande que elas, ela utiliza a expressão de um êxtase, e elas têm um desejo muito grande de ajudar o seu próximo. Só que aí ela vai dividir essas pessoas que circundam essas criaturas iluminadas, já iluminadas, em 3 grupos. Ela diz que alguns se deslumbram com os ensinamentos de Jesus, mas não se modificam, permanecem tão materialistas como no início. Outros nem sequer deixam transparecer o que o Evangelho provocam nelas. E, aliás, ela diz até que essas pessoas se comprazem no erro. E ela diz também que um terceiro grupo de pessoas são aquele grupo de amigos afetuosos e tal, mas que permanecem depressivos, permanecem amargos, são criaturas extremamente dadas a criticar ao próximo de uma forma doentia e destrutiva. E aí ela vai falar também da questão do reino de Deus, que muitas pessoas que acreditam no ensino de Jesus, e ele veio falar do reino de Deus, elas acham muito bonito, mas elas enxergam o reino de Deus como alguma coisa utópica, inatingível. E ante toda essa turbulência que nós vivemos,
onde a gente observa que parece que o mal predomina, ela vai dizer que isso pode gerar nas pessoas um desânimo, porque elas acreditam no insucesso aparente do bem. E a Joana vai frisar muito isso, que onde a gente vê treva, na verdade, é uma aparência, porque na verdade o que é real é a luz, é o bem que vai predominar com certeza. E ela diz então que diante dessa situação, onde a gente vê tanto disparate, tantas situações absurdas, que a gente não deve desanimar. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai amoroso e bom. E as leis divinas são eternas, são imutáveis e hão de prevalecer. As leis humanas, o comportamento humano é passageiro. E na medida em que o ser humano progride, e a lei de Deus é uma lei de progresso, uma das leis, inclusive, é justamente essa, que nada permanece igual, né? Nada permanece imutável. O que não muda é a lei divina. As leis dos homens, elas mudam de acordo com o tempo, com o espaço, né? Bom, e aí ela vai dizer que nós não devemos nos preocupar com essas ocorrências infelizes que caracterizam a humanidade ainda, onde nós vemos os periódicos, né, que são os meios de comunicação, jornais, revistas, etc., trazendo notícias onde o crime nos horroriza pelo requinte de crueldade com que eles são praticados. Basta a gente ligar televisão, rádio, que graças a Deus eu já não faço isso há anos. Eu procuro, nas minhas horas vagas, ler um bom livro, assistir um bom vídeo, assistir um bom filme, ocupando então a minha mente com coisas positivas, coisas que me iluminem e me engrandeçam. E eu, felizmente, tenho observado muitas pessoas fazendo esse tipo de opção, graças a Deus, porque já perceberam que a iluminação é um processo, é uma escolha. A autoiluminação é uma escolha e é uma construção do ser humano na medida em que ele vai percebendo que ele próprio é o artífice do seu crescimento moral, intelectual, do seu aperfeiçoamento. E a Joana vai falar uma coisa muito interessante, que ela vai dizer assim, que essas experiências tenebrosas pelas quais nós passamos, elas, na verdade, vão oferecer para nós compreensão em torno dos fenômenos existenciais. E eu fico aqui pensando o seguinte, quando nós somos deparados com situações chocantes, aberrantes, a gente leva aquele chacoalhão. E são essas chacoalhadas que a vida nos dá, que nos acordam para o verdadeiro sentido da vida, para que a gente possa fazer opções mais dignas. Enquanto está tudo bem, nós ficamos quase que anestesiados e não percebemos a importância de nós nos desenvolvermos. Então ela fala isso e ela fala que esses momentos terríveis que naturalmente se a gente pudesse escolher, né, a gente ia dizer, eu não quero passar por isso. Mas ela vai dizer justamente que são nesses momentos que o espírito se lapida e desenvolve suas qualidades mais elevadas. E qualidades essas que parecem dormir, que estão em germe, ou seja, estão ali latentes dentro de cada um de nós e que só aguardam o momento para desabrocharem, para se desenvolver. Então, continua Joana no texto, dizendo que nós não devemos jamais perder o bom ânimo e não desanimarmos, porque tudo isso faz parte de um conjunto de situações
que favorecem o nosso aprimoramento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Aí ela vai falar sobre os habitantes do planeta Terra. E nós sabemos, aqui ela não vai mencionar isso, não vai mencionar propriamente a transição planetária, mas nós, espíritas, toda a literatura espírita fala justamente desse momento que a Terra está passando, que é o momento onde a Terra vai galgar para outro patamar evolutivo. Não só os seres humanos, mas o próprio planeta está num processo de passagem de um mundo de provas e expiações, onde ele recebe ainda espíritos ainda muito imperfeitos, muito voltados para o mal, muito materialistas, muito pouco altruístas, com poucas virtudes, mas a Terra já não suporta mais nos abrigar enquanto nós estivermos com esse tipo de postura. Então, na medida em que o planeta já está passando por esse momento, e aí a Joana fala que nós, apesar de toda essa situação difícil que o planeta Terra está passando, ela vai dizer que nunca, como hoje, nós vemos, mesmo nesses momentos tormentosos, tantas manifestações de amor, de solidariedade, de altruísmo, de bondade, a par dessas situações difíceis. No outro dia eu recebi um vídeo que me marcou tanto, era de uma criança, e a gente vê assim, né, só fazendo um parênteses, como nós temos visto crianças talentosas, crianças que parecem que já nascem propensas para o bem, e não parece, elas já nascem, porque já são crianças que já vêm preparadas para formarem uma nova geração que vão trazer valores novos, que vão construir um planeta melhor. Então, esse vídeo que eu estava me referindo, aparecia um garotinho, aliás, são 2 vídeos, um garotinho da Ucrânia, e ele, diante do Cristo crucificado, ele faz uma oração tão sentida, parecia um adulto orando, e ele estava orando pela paz, quando a gente sabe que aquela região está passando por situações muito difíceis. Então, olha só a beleza, né? Essa criança dando um verdadeiro exemplo de maturidade espiritual diante do Cristo crucificado. E quando ele termina, um garotinho que não devia ter mais do que 5 anos, quando ele termina a sua oração, que naturalmente eu não entendi nada, ele se apoia na imagem do Cristo e beija os pés. Emocionante. E o outro vídeo que eu recebi, também muito bonito, tinha assim a imagem do Cristo carregando a cruz, e aí tratava-se de uma garotinha. A garotinha chega perto da cruz e se ajoelha e tenta erguer a cruz, né? Fazendo o papel do Cirineu, né? Claro que ela não vai conseguir, porque aquilo era uma escultura, mas olha só o sentimento de solidariedade, de bondade, de sensibilidade ante o sofrimento de Jesus. Então isso é muito lindo da gente ver. E é a geração nova que está chegando, e naturalmente está chegando agora. Tem muitas criaturas que já vêm encarnando no nosso planeta, trazendo esses exemplos, né, de virtude ao longo do tempo. Mas parece que agora são reencarnações em grande número que estão acontecendo, porque o planeta Terra já não suporta mais receber tantos espíritos ainda voltados para o mal. Aí a Joana vai falar que a geração antiga, aquela que não quer mudar, porque está cômodo viver dentro daquele paradigma antiga, essa é resistente ao bem. Mas essa resistência é temporária, porque, querendo ou não, como falamos anteriormente, nós estamos sujeitos à lei do progresso. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde,
cada um de nós vai acabar optando para mudar, para adotar as virtudes, porque só através do nosso aperfeiçoamento moral, só através do investimento nosso na nossa evolução, é que nós vamos encontrar a tão sonhada felicidade que todos nós almejamos. É claro que essa felicidade, ela não é imediata, mas pouco a pouco, até que a gente, com o nosso desenvolvimento, a gente atinja o estágio de espírito puro, que é lá na frente que nós vamos alcançar. E então, quando agora aqueles espíritos, aqueles de nós, que ainda relutamos, que somos insensíveis, que somos, ainda achamos que o mal ainda nos dá prazer, que ficamos felizes na prática do mal, a doutrina espírita fala que esses espíritos que já não têm mais condição de acompanhar a evolução do planeta Terra, eles vão ter outras oportunidades em outros mundos, onde eles vão poder, então, ao mesmo tempo que dar valor ao que eles perderam, né, por não acompanharem, por se negarem, porque na verdade é isso, é uma negação de acompanhar a evolução do planeta. Eles vão para outros mundos, onde ao mesmo tempo, então, eles vão expiar as falhas, valorizar o que eles deixaram de aproveitar e, ao mesmo tempo, ajudar a alavancar o progresso desses orbes. Porque nada é perdido na história, né, na humanidade. Deus aproveita as nossas mínimas qualidades para que a gente possa, auxiliar os outros. Então, Joana vai dizer que nós devemos sempre ficar atento a abrir os nossos olhos para esse movimento que já existe, onde já se respira um clima de esperança e de bondade. Basta que a gente, e é interessante, quando a gente quer enxergar a bondade do ser humano, a gente consegue. Quando a gente quer ter esperança, a gente consegue ter esperança. Ainda que muitas vezes passando por situações muito dramáticas, mas a gente consegue. Aí a Joana passa para a segunda parte desse texto, onde ela vai dizer que no nosso esforço de autoiluminação tem uma virtude que é fundamental, que é a paciência. E aí ela vai, em vários momentos dessa parte do texto, ela vai dizer que a paciência ela é fundamental. Por quê? Porque nenhum de nós alcança nada sem que a gente conquiste o que nós queremos passo a passo. É um passo de cada vez. E muitas vezes o que acontece é que a gente quer que as coisas aconteçam no nosso ritmo. Mas o ritmo de Deus é outro, o tempo de Deus é outro. E nós precisamos ter essa paciência para entendermos que as coisas não acontecem assim, né? No estalar de dedos. Então ela vai, nessa parte do texto, ela vai falar várias vezes sobre essa paciência. E ela vai dizer o seguinte a respeito da velha geração. Ela vai dizer que, aliás, eu vou voltar um pouquinho, quando ela fala assim, a paciência é importante e que ninguém triunfa sem enfrentar grandes dificuldades. Quando a gente vê alguém que é vitorioso na vida, e aqui não é só do sentido material, é a vitória também moral, ela vai dizer que essas pessoas enfrentaram grandes dificuldades que só elas sabem. E é interessante porque quando a gente vê uma pessoa vitoriosa, a gente não para pensar todas as lutas que essa pessoa empreendeu até chegar no ponto que elas chegaram, né? Porque a gente acha que tudo é fácil quando se trata do outro. Sabe aquele ditado? A grama do vizinho é mais verde? Pois é.
mas a gente não sabe. Então, assim, fazendo uma imagem, quanto de adubo aquele vizinho teve que colocar naquela grama para que aquela grama crescesse saudável, né? Crescesse verdinha. Então a gente precisa também adubar os nossos corações, adubar os nossos sentimentos, para que a nossa grama interior, né, as nossas virtudes, se desenvolvam e cresçam. Aí a Joana vai dizer que não é fácil viver-se os ideais de grandeza moral. E de fato não é fácil, porque a grandeza moral ainda é um ideal. Nós ainda estamos na fase do desejo, o que eu quero me transformar, as virtudes que eu ainda quero desenvolver plenamente, tais como honestidade, bondade, solidariedade, altruísmo, benevolência, caridade e assim por diante. Nós todos ainda, na atual conjuntura, nós temos lampejos dessas virtudes, mas ainda não as desenvolvemos totalmente. Então não é fácil realmente. Para a gente desenvolver esses ideais, quer dizer, aquilo que nós desejamos ainda, nós precisamos investir muito. E isso a gente consegue com exercício. Da mesma forma que a gente fortalece a nossa musculatura física para que esses músculos fiquem rígidos, moralmente falando, nós também precisamos exercitar essas virtudes até que elas passam a fazer parte integrante de nós mesmos. E aí passa a ser uma coisa natural dentro de nós. A honestidade, a gente nem para pensar se eu vou ser honesto ou não. Eu simplesmente sou honesto. Eu não vou nem parar para pensar se eu sou altruísta ou não. Eu simplesmente serei altruísta e assim por diante. E ela então vai dizer que a velha geração, olha só, acostumada, né, a geração anterior, a esmagar, subtrair, mentir e impor falsas filosofias de justiça e de prazer, com tenacidade contra a nova geração, porque a geração anterior, e não é a geração dos nossos pais, nossos avós, as gerações, aquelas que ainda se comprazem naqueles velhos paradigmas. Essa geração, ela gradualmente será substituída, por mais que ainda utilizem-se da força e da crueldade para fazerem valer os seus ideais pouco nobres. Então, hoje, né, quando a gente vê tanta barbaridade acontecendo, tanta corrupção, tanta luta pelo poder, tantas criaturas ainda querendo passar por cima das outras a qualquer custo, a qualquer preço, mentindo, criando as situações mais terríveis, isso vai passar. E a Joana, ela é peremptória aqui, ela é afirmativa com relação a isso. E ela vai dizer o quê? Porque o Senhor da vida, que é Deus, ele acompanha a marcha das suas criaturas. Nós não estamos abandonados por Deus. Deus está nos acompanhando. Ele está nos acompanhando e ele inspira tanto aqueles seus representantes, ou seja, aqueles espíritos que de quando em quando Deus manda para a Terra para nos intuir, para nos ajudar a sairmos de um patamar menos evoluído. E a gente pode citar alguns aqui, como Buda, Leão Tse, Jesus, Gandhi, Chico Xavier e tantos outros, Madre Teresa de Calcutá e assim por diante, fora aqueles grandes espíritos cientistas, que também são representantes, embora eles não estejam no papel de religiosos, não precisa, mas são criaturas que abrem janelas, abrem portas, iluminam os nossos pensamentos para que a gente avance. E Deus nunca se esquece de nós e cuida de nós com profundo amor, respeito pelas nossas escolhas e de forma muito afetuosa, embora permitindo que a gente sofra e responda pelas consequências dos nossos atos.
Então a Joana, mais lá na frente, vai dizer que nós devemos perseverar naquilo que nós cremos. Então, se a gente crê que os ensinos de Jesus são fundamentais, para a nossa evolução, se a gente de fato acredita nisso, vamos perseverar independentemente do que a sociedade pode dizer, as dificuldades que a gente possa enfrentar. E ela diz o seguinte: por que a gente vai perseverar e não vai desistir? Porque nós sabemos que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. Então aqui ela está dizendo o quê? Que a violência, né, qualquer ato de desamor por nós mesmos, pelo nosso próximo, porque o primeiro mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então o amor é a única solução para as dificuldades humanas. E aí eu me lembro aqui de uma frase que eu acho bem interessante, que diz assim: não importa a pergunta, a resposta é o amor. E aí, parafraseando essa frase, nós podemos dizer o seguinte: não importa a dificuldade, a solução está sempre no amor. E aqui, naturalmente, é o amor fraterno, é o amor a Deus, é aquele amor mais sublime. Então a Joana vai finalizando o texto e dizendo que toda sementeira, né, tudo que a gente quer realizar na vida, nós vamos semeando. A gente pode se reportar aqui a parábola do semeador. Tem muita semente que ela vai levar, ela nem germina, ou ela vai levar muito tempo para finalmente germinar no momento propício. E assim acontece conosco. Com relação aos nossos filhos, com relação a nós mesmos. Quantas vezes a gente se depara fazendo coisas que a gente já não gostaria mais de estar fazendo e ainda estamos fazendo. Por quê? Porque a semente ainda não germinou dentro de nós, como o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Por quê? Porque ainda não está sedimentado dentro de nós essas virtudes. E ela vai então finalizar o texto dizendo que nenhum de nós que renasceu na terra renasceu em vão, mas nós renascemos para contribuir para a nova era que vem, fatalmente virá, queiramos ou nós ou não. Não adianta a gente dizer que não quer, que não acredita, bater pé, estribuchar, não adianta, porque essa nova era virá fatalmente. Porque existe uma programação de amor para os habitantes do planeta Terra. Olha que lindo, né, que a Joana fala. E aqueles que insistem, que resistem a essa elevação do planeta, como nós falamos anteriormente, eles vão ter oportunidade em outra região. E ela finaliza aqui dizendo: se agora sofres incompreensões e desafios, não interrompas a marcha. Então, no momento em que a gente entende e que fez a escolha certa, trilhando o caminho e pautando a nossa vida nos ensinos de Jesus, não importa as críticas que vamos sofrer, nós vamos continuar marchando, porque esses são sinais de êxito no teu empreendimento de iluminação. Quais são os sinais de êxito? As incompreensões. Porque Jesus falou que nós iríamos sofrer bastante incompreensão, porque muita gente não entende por que é que a gente, às vezes, faz opções pelo caminho mais árduo, né? Que é o da porta estreita. Né? Mas, paciência, é uma escolha que a gente vai fazer porque a gente entende que aquela porta é a porta da nossa autoiluminação. O caminho da facilidade não nos auxilia muito nesse nosso propósito. Então esse é o capítulo 14 do livro Vidas Vazias. Se gostaram, dê um joinha e compartilhem. E se desejarem, se inscrevam no canal.
Até o próximo vídeo, se Deus quiser.